Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje é Uma Palavra de Amor. E eu coloquei esse título nessa mensagem de hoje pela razão de que tudo isso que vai dizer o Salmo 139, que não só corresponde à música que nós cantamos, mas é também sobre o qual nós vamos pregar. Essa palavra do Salmo 139, ela representa para nós a nossa firmeza, a nossa segurança, a nossa certeza, tudo por causa do amor de Deus, né? Então, vamos ler o Salmo 139, eu vou ler pela própria tradução que tem aí, do José Ferreira de Almeida, dos versículos números 1 ao 12 e do 23 ao 24. E eu quero aproveitar para saudar os irmãos lá de Moçambique que estarão assistindo este vídeo e essa mensagem. A paz do Senhor para vocês. Então, assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me conheces em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Agora leiam comigo o 7 e o 8. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali também estás. Mas se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Aleluia. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, Senhor, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aleluia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Senhor, porque tu é aquele que resplandece até no meio das trevas, não há poder que possa inibir a sua luz. E agora o 23 e o 24. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. De novo eu peço, Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa ser transformado pela sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi escreveu este salmo quando ele estava sendo perseguido injustamente, coisa que acontece muitas vezes conosco aqui nessa terra. Ele não estava falando de um ET, de um ser imaginário, ele estava falando de experiência humana. Então, por isso é que ele escreveu esse salmo, para expressar o seu sentimento diante do Senhor, diante da perseguição de inimigos ferozes, como está escrito nos versículos 19 e 20. E essa é a razão que nos parece que ele estava em fuga. Imagina, ele estava em fuga, buscando por lugares distantes para se esconder, como diz dos versículos 7 ao versículo 10. Mas ele chegou à conclusão,
que qualquer lugar que ele estivesse, fosse no mar, fosse nas alturas, a mão do Senhor estava sobre ele, e por isso ele tinha certeza de que não iria fracassar. Então, diante da perseguição que ele sofreu, ele recorre a quem? Ele recorre ao Golias, que foi aquele que ele derrotou quando ele ainda era jovenzinho? Não, ele recorre a quem? Ele recorre a Deus, né? E acaba por revelar na oração dele o caráter ilimitado dos atributos de Deus. Quando ele fala de quê? Quando ele fala de Deus como onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente é porque ele sabe de tudo, até as coisas que a gente não sabe, ou que a gente é incapaz de saber, ele sabe profundamente de tudo, não só que está em redor de nós acontecendo, por isso é que nos dá segurança, né? Mas ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um dos atributos de Deus. E mais além disso, ele é onipotente. Não existe arma humana que possa operar contra o Senhor. Se nós estamos debaixo das asas do onipotente, nada acontecerá conosco. O que diz lá o outro salmo? Podem o quê? 10.000 caírem à minha direita e 1.000 caírem à minha esquerda, mas comigo não acontecerá nada. Imagina, ou a gente crê nisso, ou então a gente fica absolutamente perdido. Porque quando a gente está vivendo momentos como esse, por exemplo, que tem a ameaça de chegar agora o furacão José aqui nessa área onde nós estamos, ele já destruiu um monte de coisa no sul do país. Mas imagina, quando as pessoas veem a ameaça como essa de um furacão, pode até ser fraquinho, mas ele vai causar algum dano. Imagina, aquele que chegou lá no sul foi muito forte. E qual foi o desespero que as pessoas se encontravam? As pessoas se encontraram em desespero, certamente porque não se lembraram de que tem aquele salmo, aquela promessa que diz que podem cair 10.000 à direita e 1.000 à esquerda, ou 5.000, e qual seja o número, mas conosco não acontecerá nada. E teve gente que estava ali quando o furacão passou e, pela graça e pela proteção de Deus, né, algumas famílias ali foram totalmente preservadas. Outras casas, incrível, é uma coisa gritante aos nossos olhos. Casas em redor, determinadas regiões ali, foram totalmente destruídas. E por que algumas outras casas não foram destruídas e as pessoas foram preservadas? Porque é a promessa de Deus. Nós não estamos falando de promessa de homens. Então, o poder dos perseguidores dele, nada pode alcançar diante do poder do Deus soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se o Senhor é soberano, não existe nada que possa ameaçar-nos, porque nós estamos debaixo dos braços e das mãos dele. Então, as tramas, né, dos oponentes de Davi fizeram com que ele ficasse preocupado, certamente, como um ser humano, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, como está escrito na Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus é que ele tinha alguma coisa bem firme, no fundo do ser dele. Mas então, Deus operou contra os perseguidores deles, então não foi possível lança inimiga ter um alcance maior do que o poder de Deus sobre ele. Inclusive, quando ele estava fugindo, que queriam matá-lo, ele foi lá e se escondeu, né, pensando que ali ele estaria bem protegido. E aí Deus lembrou a ele: olha, levanta-te, né, e preservou e mandou que ele seguisse adiante, porque não era ali escondido que ia resolver o problema dele. Isso acontece muito com a gente. Tem pessoas que têm um caráter, um temperamento de se esconder dos problemas. Se a gente quiser se esconder dos problemas, vai resolver alguma coisa?
não vai resolver absolutamente nada. A gente vai ficar até mais isolado e até com mais temor de que as coisas aconteçam. Então, Davi não se refere apenas a Deus saber quem Ele é, mas a tudo aquilo que estava fazendo por ele. Davi, como um homem de experiência com Deus, ele sabia que não era somente o poder de Deus para preservá-lo, mas a presença e a proteção de Deus para levá-lo a cumprir o projeto de vida que Deus tinha sobre a vida de Davi. Não importa o que Davi fez, o fato é o seguinte, é que ao final, todas as vezes que ele errou, ele se arrependeu amargamente, como o que aconteceu quando ele praticou adultério com a Batseba. Então veja, o ponto importante para a nossa vida não é a gente se focalizar nos nossos erros, mas se focalizar no poder de Deus. Não quer dizer que Ele quer que a gente fique a vida inteira fazendo a mesma coisa errada, mas é importante que a gente não fique residindo ou que a gente fique preso aos problemas, porque senão a gente vai viver em função de quê? Vai viver em função de problema. O que não falta é problema. Se a gente for viver em função de problema, sabe o que vai acontecer? Vocês sabem. A gente vai ficar vivendo somente acabrunhado, somente com medo, somente... A gente, na verdade, não vai nem viver. A gente vai passar o tempo sem tirar proveito do dom da vida. Muito bem. Então, ele ali não estava só a se referir ao poder de Deus sobre ele, teoricamente. Ele estava falando de experiência de vida dele. A experiência nossa com o Senhor é que nos faz ver que a palavra dele se torna real todas as vezes que a gente passa por um problema e o Espírito Santo relembra a gente, coloca na nossa mente que tem lá uma promessa. E quando ele relembra a gente que tem lá aquela promessa e a gente crê, o que acontece? O problema que existia, pode ser ele o que for, certamente o Senhor vai produzir a solução. Um problema pode não ter solução para nós, mas para o Senhor não existe alguma coisa que seja impossível. Então, é aquilo que a Bíblia diz, viver de fé em fé. O que é viver de fé em fé? É a gente enfrentar os problemas pela fé, segundo as promessas de Deus, e aí a cada uma daquelas ameaças, a gente vai superando até o ponto que a gente vai começar a viver a promessa do Senhor e viver mais seguro do que a gente só viver em função dos problemas. É na mão e com a proteção do Senhor eterno que a gente vai... com as nossas experiências. Imagina se a gente não tivesse nenhum problema na vida. Imagina se todo o dinheiro que a gente quisesse ter para comprar o que a gente precisasse, ou se toda a saúde que a gente quisesse ter pudesse estar sempre presente e não houvesse algumas coisas de prova. Como é que a gente ia como é que a gente ia dar o testemunho da nossa fé se a gente não passasse por problemas? Então, isso aí é o que acontece. Então, veja, agora tem uma coisa que eu li numa ilustração muito interessante que fala a respeito do que um cientista é capaz de descobrir. Um cientista não necessariamente uma pessoa que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo, ninguém é como Deus, né? Tem muita gente que pensa que sabe tudo, mas o único que sabe tudo é o Senhor. Mas o cientista, com aquilo que ele estudou e etc., ainda com o estudo dele, ele precisa de um instrumento para ir lá analisar aqueles espécimes, aquelas amostras, e aí ele precisa de um microscópio. Aí o microscópio ajuda o cientista a descobrir, essa é a bactéria que estava aqui no organismo dessa pessoa, ou esse é o vírus que está contaminando aí o problema que causa as doenças, etc, etc. Ele sempre precisa do instrumento para poder enxergar. Acontece que o Senhor não precisa de instrumento, não precisa de microscópio para olhar para a gente, para olhar para o fundo do nosso coração e descobrir o que a gente está sentindo. Porque Ele sabe, ainda que a gente não abra a boca, e isso é o que está escrito, não precisa nem da gente abrir a boca. E uma coisa que às vezes me pega de surpresa, eu tenho que confessar isso, às vezes me pega de surpresa é o seguinte, às vezes eu não estou com o pensamento que eu deveria estar, mas o Espírito Santo me toca para que eu possa entrar
no pensamento certo. E aquilo é como que, é pelo poder de Deus mesmo. Aquilo é como que apaga da minha memória. Por quê? Porque o Senhor vem, o Espírito Santo vem, e Ele tem o poder de apagar os nossos pensamentos ruins. Ele não quer apagar os nossos pensamentos bons, porque quando a gente está pensando nas coisas de Deus e nas coisas boas que Ele nos promete, não tem problema nenhum. Mas o que acontece é o seguinte: ainda que a gente não abre, o que eu me lembro sempre quando eu estou com maus pensamentos, é que Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o que está no meu coração, até mesmo se eu não abrir a boca. E quantos de nós, né, isso aí é inerente à natureza humana pecaminosa, quantos de nós às vezes fazemos segredo das nossas coisas erradas? Será a gente fazer segredo das nossas coisas erradas para as pessoas, porque a vergonha pode nos atacar? Isso aí pode ser uma coisa que funcione, mas pode não funcionar, porque imagina um dia se a gente é pegado de surpresa e alguém descobre aquelas coisas que para nós são supostamente secretas. Não existe coisa secreta nesse mundo. Até no dia do juízo está lá escrito, até no dia do juízo, tudo que está escrito no livro da vida vai se tornar descoberto. Então, essas coisas que a gente passa, essas coisas que a gente sofre, dos ataques e dos maus pensamentos, etc., o Espírito Santo é aquele que vem e toca na gente. Olha, não adianta você ficar caladinho, nem precisa de abrir a boca, porque eu estou sabendo o que você está pensando. E o temor a Deus, a reverência a Deus, o respeito a Deus, é uma coisa que nos guia para o caminho certo, porque se a pessoa não tiver temor ou reverência, o que acontece? Não está nem aí, né? A pessoa que não tem reverência a Deus, ou não reconhece que as coisas devem ser feitas de outra maneira, essas pessoas não estão nem aí, mas o Senhor sabe. Imagina, eu não quero que lá no livro da vida, eu não tenho alegria nenhuma de saber que no livro da vida estariam escritas as minhas coisas secretas e que poderiam ser motivo de vergonha no dia do juízo. Mas tem a outra promessa maravilhosa. Jesus Cristo veio e disse o quê? Ele disse que veio para destruir as obras de Satanás. Não foi isso que ele veio? Ele veio para destruir as obras de Satanás e para nos dar vida em abundância. E ele disse também o seguinte: vida em abundância. Para a gente pensar em vida em abundância, a gente tem que estar focalizado no propósito de Deus para a nossa vida. Se a gente estiver focalizado em qualquer outra coisa, que seja a influência do mundo, a gente certamente a gente vai estar pensando nas consequências disso. Mas o que é melhor é que o Senhor Jesus Cristo prometeu o seguinte: os que estiverem nele, o quê? Os que estão em Cristo não têm condenação. Que coisa linda, né? Imagina, chegar no dia lá, todas aquelas coisas que eu fiz de errado, tudo aquilo que eu me arrependi, tudo aquilo que me levou a ficar triste porque eu não fiz da maneira que satisfaz a Deus, está lá. Em Cristo nós não temos condenação. O que mais a gente quer? O que mais a gente quer? Isso é o poder de Deus. Porque se não fosse o poder de Deus manifestado em Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, a gente ia carregar aquele relatório nas costas durante o resto da vida. Né? E nós não queremos, nós não nos sentimos bem com isso. Então, Deus não precisa de um microscópio. Então, Ele conhece, sabe os nossos sentimentos, etc, etc. Por quê? Será que é por outra razão? Não, é porque Ele nos ama. Por isso que essa mensagem tem o título de Uma Palavra de Amor. Está se falando aqui do amor de Deus. Ele nos amou a tal ponto que Ele se entregou em sacrifício por nós. Então, o que mais que nós queremos? Nós não temos mais o que a gente buscar, né? Agora, a segunda coisa é que Ele nos mantém. Ele tem a promessa de nos prover. Ele provê para as nossas necessidades. É outra coisa que, se a gente não crer também, a gente vai ficar tão ocupado que a gente não vai ter tempo de manifestar o nosso amor por Ele e a gente aprender da palavra dEle. Então, quando nós estamos tristes, quando nós estamos alegres, tudo que possa estar residindo na nossa alma, porque a nossa alma é a residência do nosso sentir.
Tudo aquilo que a gente está sentindo está lá residente na nossa alma, né? Nem é no corpo e nem é no espírito, é da alma. Está lá explicado isso. Então, quando a gente está triste, a nossa tristeza está onde? Está na nossa alma. Quando a gente está radiante, quando a gente está alegre, quando a gente está regozijando, aquilo é a expressão do que está lá dentro da nossa alma. E aí eu pergunto o seguinte, e quando a gente não sabe, porque nós não sabemos tudo, só Ele é que sabe, e quando a gente não sabe o que está guardado lá dentro da nossa alma, que representam problemas que a gente passou lá, às vezes do tempo do momento que a gente nasceu, às vezes do momento em que a gente cresceu, às vezes do momento em que a gente ainda não tinha realmente consciência das coisas que representam a vida. Imagina, muitas daquelas coisas que a gente não sabe, porque nós somos limitados, os seres humanos. Então o que acontece? Para a gente ser curado dessas coisas, para a gente ser sarado dessas coisas, a gente precisa de buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus. É a isso que se chama o processo de cura interior. Processo de cura interior, que eu já tenho ministrado com algumas pessoas nesse sentido, não é nenhuma mágica, não é nenhuma adivinhação. Eu não sou capaz de adivinhar, ninguém é capaz de adivinhar coisa nenhuma. Mas quando a gente vai em oração e com a presença do Espírito Santo, que a gente vai buscar a ajuda dele, ele é que vai trazer à superfície da nossa mente aquilo que está lá no profundo da alma e a gente não sabe. Por que às vezes a gente tem uma reação estranha? Por que a gente às vezes tem uma atitude estranha que não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento? Não acontece isso com vocês, não? Comigo acontece. Às vezes eu tenho uma reação estranha, né? Eu reajo de uma maneira inadequada com alguma coisa que está acontecendo naquele momento, mas não existe uma razão concreta por que eu estou reagindo com aquela pessoa daquela maneira. Não existe, a gente não sabe. Por quê? Porque aquilo é o resultado de alguma coisa que está ferindo o profundo da nossa alma e que a gente nem tem ideia do que é. Entendeu? Toda vez que acontecer uma situação dessa, vamos tirar proveito na vida das nossas experiências, mas tirar proveito das nossas experiências com Deus. Então, toda vez que acontecer um episódio, seja ele qualquer, uma coisa que você falou que não era suposto de falar para uma pessoa, uma coisa que você, às vezes, não precisa nem de falar, às vezes só a cara que a gente faz já denota alguma atitude que não é conveniente. Aí porque a gente se toca, se a gente tem o Espírito de Deus, ele vai tocar a gente. Na hora que ele tocar a gente, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o recôndito do nosso quarto, lá, numa hora tranquila e tal, Senhor. E aí falar com o Senhor. Pedir a Ele que revele para você, e Ele revela. Ele revele para você o que causou, e que você não tem ideia, mas o que causou aquela atitude que foi uma reação. E às vezes não é nem uma reação, veja bem. Às vezes acontece como uma ação. Uma coisa é quando alguém provoca você, ou uma situação provoca você, e você reage de uma maneira inconveniente. Outra coisa é quando nada, supostamente ou aparentemente, está provocando a gente a ter uma reação, e a gente nem sabendo, a gente toma uma ação que não tem nada a ver com a aparência do que a gente sabe do que está acontecendo. Por quê? Porque a gente precisa de cura da nossa alma. Quando se fala da cura da nossa alma, minhas irmãs e meus irmãos, não é só a cura por meio da salvação em Jesus Cristo. Nós estamos falando já de gente que tem o Senhor como Senhor, gente que já entregou a sua vida a Jesus Cristo. E nem por isso, né, deixa de passar por problemas e ter reações. É nessa hora que a gente tem que usar o privilégio que Deus nos dá para a gente conversar com Ele. Senhor, traz para a superfície da minha alma. E não tenha pressa, não. Se for necessário continuar conversar com o Senhor no dia seguinte, fale com Ele no silêncio. Fale com o seu Senhor, o nosso Senhor, porque e já aconteceu em situações que eu ministrei para pessoas, né, em que a pessoa descobriu, estava enfrentando, eu já não sei se eu contei essa história já aqui, uma pessoa estava enfrentando um problema no trabalho, e a gerente dela só tratava ela mal, entre parênteses, só
tratava dela de uma maneira diferente e pior do que tratava os outros empregados. Aí ela sofria com aquilo. Aí, com a ministração da cura interior, com base na Bíblia, e em oração, né, a gente reviu tudo que precisava de se aplicar ao caso dela, né, e lá pelas tantas, simplificando a história, lá pelas tantas ela disse, aleluia, glória a Deus. Sabe qual foi que Deus trouxe na superfície da mente dela que ela não sabia? Ela disse, sabe o que, pastor? A reação, a maneira como eu estou vendo a minha chefe, é uma transferência de ver nela a minha mãe. De ver nela a minha mãe uma pessoa que não me tratava como tratava o meu irmão ou a minha irmã. Uma pessoa que me tratava de uma maneira que me feria. E aquela situação tinha acontecido na infância. Porque a mãe daquela pessoa já não existia mais há muitos anos. E ela continuava sofrendo porque o que estava no profundo da alma dela precisava de ser curado. E é isso que o Senhor quer fazer conosco aqui hoje. Não é à toa que Ele está me desviando daquilo que eu planejei. Está me permitindo ir mais fundo. Porque nós precisamos de curar as coisas que a gente nem sabe que existem dentro de nós, mas que Ele sabe. Não precisa de nós sermos um cientista, nem precisa da gente buscar um microscópio, porque Ele é que vai dizer. Então, Ele criou a nós para uma razão muito específica. Para que Ele nos criou? Para amá-lo acima de todas as coisas, para amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Então, nós todos, indistintamente, pode ser a pior criatura da face da terra, Ele criou para amar e para sermos amados. Se a gente ocupa a vida com tudo, mas a gente não se dá conta de que a nossa carência é o amor verdadeiro do que eu preguei na semana passada, o amor verdadeiro, né? Não é o amor que o mundo entende amor, né? É o amor incondicional. Se a gente se dá conta, uau! O que eu estou carente é de o amor verdadeiro do Senhor. É por isso, Senhor, quem sabe que eu não tenho a capacidade de transmitir o amor genuíno e verdadeiro para as outras pessoas. Nós não encontramos uma opção de pessoas que são frias, que a gente põe o label de frio. Essa pessoa é muito fria. A gente não pode julgar, sabe por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa e como é que aquela pessoa age dessa maneira. Se Deus criou a gente para amarmos e para sermos amados por Ele e pelas outras pessoas que nos rodeiam, e para amarmos os outros, não existe outra maneira da gente cumprir esse propósito na vida, a menos que o amor dele chegue a nós. Se o amor dele não chegar a nós não temos como amar outras pessoas. Será que aquela pessoa que a gente acha que é uma pessoa fria, será que aquela pessoa realmente já teve o privilégio de receber o amor verdadeiro de uma outra pessoa? Sim ou não? Se a gente não teve essa oportunidade, se esse é o nosso caso, jamais que a gente deve condenar a pessoa que não dá o amor que a gente espera. Por exemplo, a gente às vezes espera dos nossos filhos uma coisa diferente do que eles nos dão. Onde é que está o erro? É nos nossos filhos que não demonstram o que a gente gostaria que eles demonstrassem, ou se o erro é nosso? Veja só, o problema número 1 é saber que todos nós somos diferentes. Isso aqui ninguém tem dúvida. Todos somos diferentes. Se a gente coloca uma expectativa em cima de alguém, seja o filho, a esposa, o marido, o vizinho, o vovô, a vovó, se a gente coloca a expectativa nossa em cima de uma pessoa que não corresponde àquilo que a pessoa pode dar para nós, de amor principalmente, vai vir uma frustração, né? Mas o erro não está em nós, o erro é a gente esperar ou querer que uma pessoa trate a gente. É óbvio que a gente espera que o filho trate bem os pais, é óbvio isso aí, mas cada pessoa é diferente, cada pessoa reage ao amor oferecido pelo pai ou pela mãe ou pelos avós de uma maneira diferente. Por que nós temos filhos, né? No caso das pessoas que têm mais de um filho? Nas pessoas que têm um filho só, é até mais difícil de poder ver a diferença entre um e o outro. Mas entre os filhos, e a gente sabendo que cada um é diferente de todos os demais, a gente vai notar a diferença entre um filho e outro filho.
né? A diferença é que um filho ou uma filha trata a gente, e a diferença é que o outro, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, foi criado na mesma casa, supostamente recebeu o mesmo amor. A gente espera deles alguma coisa que eles não podem dar. Porque não se sabe. Então, por isso é que a única solução para a gente buscar um relacionamento de amor verdadeiro com os nossos filhos, nossos pais, nossas esposas, nossos maridos, é a gente estar orando. Toda vez que a gente se der conta, meu Deus, eu gostaria tanto que o meu filho me tratasse assim, ou que o meu pai me tratasse. Quantas pessoas aqui não receberam amor de pai? Quantos de nós não recebemos não é uma palavra, eu te amo, esse negócio de dizer I love you, isso aí é um jargão que já virou cultura, né? Já virou, tem pela cultura aqui, desde pequenininho você ensina a criança a dizer, I'm sorry. Será que aquilo vem do coração ou a criança aprendeu aquilo só por repetição? Né? Ou então, I love you. Aí a resposta automática é qual? I love you too. Será que aquilo ali corresponde à realidade do que nós estamos sentindo, ou é uma mera atitude implantada na nossa mente e na nossa vida pela cultura? A cultura do mundo não nos oferece nada que a gente possa comparar com aquilo que Deus quer que nós sejamos e quer que nós sejamos perante Ele e perante perante as pessoas com quem nós convivemos. Então veja, o que é interessante quando a gente avança mais no Salmo é o seguinte, é entender que existe uma coisa conexa com este Salmo e que está escrito lá, o João, quando estava no exílio lá na ilha de Patmos, quando Deus deu a ele a revelação de tudo que está escrito no Apocalipse, para a gente não ficar desavisado, a gente saber o que vai ser a outra etapa. O que aconteceu? Ele estava lá isolado, ele estava lá no exílio, você imagina. Mas então Deus revelou a ele tudo aquilo. Mas ele disse, ele escreveu uma coisa que Deus revelou para ele. Né? Eu fico me imaginando, se fosse eu no exílio, né, recebendo uma inspiração de Deus, primeiro que eu não sou uma pessoa de viver no exílio. Para mim isso aí seria o fim do mundo, como para muitas pessoas. Mas o que aconteceu é o seguinte, o Espírito de Deus deu a ele o discernimento e ele escreveu lá que só tem um que tem o poder, é aquele mesmo que tem todo o poder, aquele que é todo poderoso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Só um tem o poder de abrir, romper os selos do livro da vida. Então, romper os selos do livro da vida poderia ser uma ameaça para alguém, porque ali no livro da vida está escrito tudo que ia acontecer, está escrito, né? Deus, se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que ia acontecer, Ele não é adivinho, né? Ele é o Senhor onisciente de todas as coisas. Então você imagina, ficar imaginando aquele dia em que, lá no juízo final, vai abrir agora o livro da vida. Meu Deus, eu fico imaginando a pessoa que estiver lá, mas que estiver fora de Cristo. E quando começar a ver aquelas coisas, né, ainda que ele não saiba, nunca tenha tomado conhecimento, ou não quis tomar conhecimento, ele vai ver que ali existe o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, é o mesmo que tem o poder de abrir os selos e ver o que tem no livro da vida. E aí vem a maravilha, que é da gente saber que os que estão nele, tem alguma condenação nos que estão dele? Não tem condenação nenhuma. Então, a gente tem que ter uma perspectiva de tudo que explica a Bíblia, do princípio ao final, porque esse final vai ser muito penoso para muita gente. Né? Muita gente pode ser até que pregue o Evangelho, pode ser até que tenha algum dom, que usa ou que não usa algum dom espiritual que foi dado por Deus, e todas essas coisas vão estar escritas no livro da vida. Por isso é que a gente tem que estar em alerta. E a diferença também que faz, eu me lembrei dessa coisa que acontece, eu estou quase chegando ao final, é o seguinte, uma mãe, quer uma pessoa que tem mais privilégio na vida do que uma mãe? A mãe tem privilégio que o pai não tem, né?
Uma mãe tem privilégio que o pai não tem. Quando a mãe vai dar à luz a um filho, o que acontece? Vamos fazer aqui uma comparação. A mãe está pronta para dar à luz ao filho. Ela sente o filho se mover dentro do ventre dela? Ela sente. Tem umas mães até que oram pelo filho, os pais que oram pelo filho, ainda enquanto estão no ventre, eles falam com a criança enquanto está no ventre. Muito bem. Agora, quando chega lá na hora de dar à luz, os médicos estão lá todos preparados, aquele aparato todo para ela dar à luz. E se acontecer do Senhor não dar o sopro de vida que faz a gente se tornar uma alma vivente? O que aquela pessoa vai ser que vai sair? Vai até sair do ventre da mãe, mas se sair morta, né, como muitos casos acontecem, o que acontece? Nós, até para a gente receber a vida, para a gente ter a vida, a gente depende do Senhor. Né? O Senhor é que sabe, né? Os médicos podem ser muito treinados, a mãe pode sentir, etc., mas ela por si só não teve o poder de olhar dentro do ventre dela e ver aquela criancinha. Pode fazer lá aquele negócio que faz com um ultrassom, parece um negócio feio ali no ultrassom, etc., mas ela não tem o poder. É uma mãe, é a pessoa mais privilegiada, mas ela não tem o poder de olhar e ver a criança formada já, ou em formação, dentro do ventre dela. Quem é que tem esse poder? Deus. Só o Senhor que tem esse poder, porque Ele nos conhece, Ele sabe de tudo a respeito de nós, porque quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Ele olhava para nós, Ele cuida de nós. Isso é amor. Não existe nenhum outro amor ainda que uma mãe, por melhor que ame o seu filho, quisesse olhar ali dentro do seu ventre, ela não tem a capacidade de ver o que nenhum médico tem, né, de ver, não é, pelo ultrassom. E o Senhor, Ele faz isso. Ele nos forma no ventre da nossa mãe. Uma vez mais, assunto que representa amor. Então, Ele jamais vai nos abandonar. Se existe alguém aqui que tem um sentimento, e o Senhor vai trazer a superfície da mente antes que a gente ore, se existe alguém aqui que teve sentimento de ser abandonado ou abandonada, se tem aqui alguém que se ressente de falta de verdadeiro amor, etc., etc., o Senhor quer nos curar hoje. Essa palavra é uma palavra para o Senhor curar aquilo que a gente sabe, que a gente sente, que está visível ou está sensível na nossa mente, mas também aquelas coisas que a gente não sabe e que representam a nossa cura, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista espiritual. Amém? Então, vamos aproveitar essa oportunidade hoje da gente orar, e depois da oração, essa oração vocês podem aproveitar a oportunidade para conversar com o Senhor. Conversa com o Senhor. Senhor, abre a minha mente essas coisas que o Senhor me conhece. Enfim, eu gostaria que o Senhor me curasse. O Senhor curasse tudo que está dentro de mim, o que eu sei e o que eu não sei. Então vamos orar e depois nós vamos cantar uma música para encerrar. Senhor, nós te amamos, Senhor. Queremos declarar o nosso amor por Ti. O Senhor é aquele que nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, a gente pode exercer a capacidade de amar, mas o Senhor sabe pela experiência de vida de cada um de nós, Senhor, o Senhor sabe tudo que nós passamos, ainda quando nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor sabe de tudo que aconteceu, e o Senhor sabe tudo que acontecerá. Mas uma coisa, Senhor, é que o Senhor é o único que pode curar-nos. Nessa manhã, Senhor, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão presentes, nós te rogamos, e eu também, Senhor, te rogo, que o Senhor traga à superfície da nossa mente aquilo que está, aquela ferida que está lá no fundo da nossa alma e que precisa de ser sarada. Senhor, nós uma vez mais entregamos a nossa vida a Ti, porque cremos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que tem o poder. Além de saber, o Senhor tem o poder de nos curar. Então já queremos agradecer, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, especialmente, não deixe que nenhum dos meus irmãos ou das minhas irmãs atravessem esta semana sem tomar tempo para conversarem contigo, Senhor, e para o Senhor mostrar
pelo poder do seu Espírito Santo e pelo poder do seu amor, mostrar aquilo que o Senhor quer curar e que a gente ainda não sabe. Assim também pedimos pelos nossos filhos, que o Senhor obre na vida deles, pelos nossos netos e, Senhor, pelas nossas pessoas e pela igreja, pelas nossas amizades, por todas as coisas e pela sua igreja. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, e agora vamos manifestar esse agradecimento, abrindo a nossa boca outra vez para cantar aquela mesma música, Senhor. Tu me conheces. Aceita a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Então vamos cantar de novo aquela música Tu me conheces, porque vamos fazê-lo como a nossa oração de agradecimento ao Senhor hoje. Tu me conheces. Do profundo do nosso coração. Quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês, se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes, para ficar longe do teu farei aonde irei, não sei. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, vou te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Da montanha verdejante nos confins do mar, se as trevas me escondam e que eu não haja onde eu passar, pra ti a noite é clara como um dia, nada se oculta com divino olhar. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As nossas são maravilhosas, e maravilha, meu Senhor, sou eu. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Da montanha verdejante ou nos confins do mar, tu me teceste. Dá-me tuas mãos, meu Senhor bendito, benditas sejam sempre as tuas mãos. Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, olha-me, Deus, e vê meu coração. Livra-me, Deus, de todo mau caminho. Quero viver, quero sorrir, cantar pelo caminho da eternidade, Senhor, serei toda felicidade. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Senhor, tudo que nós queremos é sorrir, é viver, é cantar
não só durante o tempo que estamos aqui, mas durante toda a eternidade. Então, Senhor, cura o teu povo, eu te suplico, Senhor, cura-nos, inclusive a mim, Senhor, para que a gente possa viver a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. E eu profetizo aqui, na presença do seu Santo Espírito, a alegria, o regozijo e a vitória para cada um dos seus filhos e das suas filhas, os que estão aqui e os que não estão aqui. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.